O Tite chegando ao Flamengo, eu no lugar dele, eu olharia menos para o time, que ele já sabe, já conhece, eu olharia mais para o trabalho do Sampaoli, trabalho do Vitor Pereira, trabalho do Paulo Souza, para o trabalho de todos aqueles que não ficaram. Por que não ficaram? É isso que ele tem que se concentrar. O time, na hora que ele colocar o trabalho dele em prática, eu acho que ele vai montar um Flamengo super equilibrado. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Tite, oficialmente, né, apresentado em entrevista coletiva lá, junto com os dirigentes, repórter, tudo certinho. Algumas coisas, algumas perguntas me chamaram a atenção nessa entrevista coletiva, né? O primeiro ponto é quando ele mencionou que o técnico tem que se adaptar ao time e aos jogadores, né? E não ao contrário. Possivelmente, algumas pessoas podem dizer que isso é uma indireta para o Sampaoli, mas eu creio que não é isso, né? O Tite não é um cara de indireta, né? Tite também chegou a ser perguntado, né, sobre a situação de Pedro e Gabigol, se eles podem jogar junto. Ele falou que pode sim, mas obviamente, né, que algumas perguntas o Tite respondeu e outras acabou andando e não respondendo a pergunta, né? Mas foi sim, para mim, uma boa apresentação, não se comprometeu em nenhuma parte da coletiva e falou o que tinha que falar, né? E agora, finalmente, Tite agora já tá pensando no jogo de quinta-feira diante do Cruzeiro, né? Então, vambora com mais um vídeo, vai deixando seu like e tamo junto aí. Tite e a primeira entrevista como comandante rubro-negro. Jeitão bem Tite, né, na apresentação, Renato Rodrigues. Seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem pro outro Paulo também, pro senhor Vitor? Tudo bem com nós? Vitor. Tá tudo bem se tirar o senhor. Tudo certo. E um abraço para o esporte assistindo a gente. Eu até entendo de ter sido uma coletiva com respostas curtas até, né, em vários momentos. A gente vai até depois comparar com a do que chegou do Corinthians, que eu acho que estava mais, vamos dizer assim, mais em casa. Ele não, acho que ele está ali ainda tateando, ele está chegando num clube de muita pressão, que os últimos comandantes, vamos dizer assim, também não tiveram vida fácil. Então acho que ele chegou como tem que chegar. Eu prefiro ser assim, viu, cara? Tô chegando num lugar novo, eu chego devagar. Ele chegou bem devagar. É por aí, Paulo Calçade, tudo bem? Bem, Andrade, Renatão, fã de esporte. Cara, o Tite chegando ao Flamengo, eu no lugar dele, eu olharia menos para o time, que ele já sabe, já conhece. Eu olharia mais para o trabalho do Sampaoli, trabalho do Vitor Pereira, trabalho do Paulo Souza, para o trabalho de todos aqueles que não ficaram. Por que não ficaram? É isso que ele tem que se concentrar. O time, na hora que ele colocar o trabalho dele em prática, eu acho que ele vai montar um Flamengo super equilibrado. Esses debates é só uma perda de tempo gigantesca, né? Defensivo, não sei o quê. Se olhar os campeões brasileiros, todos eles têm a melhor defesa. O do Flamengo, Jorge Jesus não tinha, mas estava entre as melhores. É impossível você ganhar um título com a defesa ali, 8º, 10º lugar, você não vai ganhar nada. Então, todo time tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio pode se dar de várias maneiras. Você sendo super agressivo, ficando com a bola, não permitindo o teu adversário jogar, mas, acima de tudo, sem ela, recuperando. E eu acho que isso é que vai nortear o trabalho dele, como de tantos outros treinadores no Brasil. Mas por que não deram certo tantos treinadores? E treinadores bons. Não vai. É muito fácil falar, não deu certo no Flamengo, não presta. Cada um tem o seu problema. O Vitor Pereira tem o problema dele, o Sampaoli também tem de relacionamento, é algo que o Tite já chegou, né, fazendo uma festa, cumprimentando todo mundo, tudo bem, sua mãe tá boa, manda um abraço para ela, tal, tá todo mundo feliz. Então acho que ele é um macaco velho, né? O cara tá aí há tanto tempo, né? Sabe como as coisas funcionam, ainda mais num clube que ele tem que ir devagarinho. Porque senão as coisas ficam difíceis. E tatear é importante também, né, Vitor Birner? O relacionamento com a diretoria. Aliás, foram 4 diretores / presidente hoje na apresentação, né? Cada um deu ali a primeira palavra, boas-vindas, agora boas-vindas do Spindel, agora boas-vindas do Landim. Agora... Cada um deu ali, né, o seu momento boas-vindas ao técnico Tite. Boa noite ao senhor, bem-vindo, Renatão, professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. O professor Calçade falou sobre os treinadores antigos, né, os últimos treinadores do Flamengo. E quando você fala disso, você fala sobre o que é o clube.
porque esses treinadores não conseguiram desenvolver os seus trabalhos da maneira como desejavam. E aí você tem que olhar para quê? Para os jogadores. E o Tite sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo. E a coisa mais fácil para o Tite é achar um jeito do time ser consistente. Então ele sabe quem ele pode usar, como ele pode usar, e trabalhando no dia a dia vai entender o momento. Mas ele também tem que olhar para a diretoria, porque ele sabe que tem eleição no que vem, ele sabe dos problemas políticos do Flamengo. Ele chegou lá provavelmente conhecendo como funciona a engrenagem, porém não sabe como lidar com ela. E a última coisa que ele podia fazer numa entrevista de abertura é criar algum problema. Então ele foi na medida exata do que era necessário para um trabalho que não é um trabalho que vai ser resolvido do dia para a noite. Porque, repito, acertar o time taticamente, ele acaba acertando. É um dos melhores treinadores do Brasil, da América do Sul, um cara de nível muito alto para trabalhar com os jogadores e para trabalhar a parte tática. Só que ele precisa ter aquilo que o Flamengo não teve até o momento. Os jogadores totalmente ao seu lado, os diretores sem criarem problemas fora, a parte política do Flamengo longe do futebol, e a entrevista serviu para manter as coisas como elas estão, não para as coisas melhorarem, porque elas só vão melhorar ao longo do tempo, e elas não podiam piorar na entrevista, elas não pioraram, a entrevista foi por isso perfeita dentro do que era possível. E tanto é nessa questão do equilíbrio, né? Ele disse, um time vencedor se faz com bom ataque e boa defesa. E boas bolas paradas, né? Não descarta nada, não confirma nada. Mas teve um indício, né, Renato? Pergunta sobre Gabigol e Pedro. Sim, podem jogar juntos, tá? Assim, grosso modo. Mas e o Bruno Henrique? Teve uma outra pergunta também. Aí a resposta dele foi, em outras palavras, aí talvez fique um pouco demais. É isso, né? É isso. Aí ele vai arrumar pra cabeça dele. Que hoje quem é insaível é o BH, não dá pra tirar. Mas assim, é muito louco, porque até o Calçade entrou um pouco nessa questão do fato do Tite carregar um pouco a pecha de ser um treinador defensivo. E, é uma assim, bobagem. Eu li muito isso de muitos rubro-negros, com essa coisa, esse retranqueiro, não sei o quê. E assim, gente, de verdade, quem acha que o Tite é retranqueiro não vê futebol há pelo menos 8, 9 anos. Mais até. Não, porque... Mais. E eu até já contei essa historinha. O Corinthians, o Tite sai do Corinthians no final de 2013 e ele volta meio com outras ideias. Ele tem uma autocobrança muito grande do fato dele buscar mais repertório ofensivo. Aquele Corinthians dele de 2013 é um time que empacou, que não conseguia jogar, com aquele fim de feira, lembra? Fim de festa, não consegue tirar esse jogador, não consegue... E aí ele volta em 2015... com uma outra pegada, ele volta 4-1, 4-1, eu tava lá no caso, na época, ele vem com ideias, ele olha pra Alemanha e pra França da Copa de 2014, vamos jogar, aquele time tinha Ralf, Elias e Renato Augusto no meio, então era só o Ralf, o cara mais... E a gente tá falando de um treinador que na última Copa do Mundo jogou com o Paquetá de segundo volante, gente, entendeu? O Tite escalou na Copa do Mundo o time que todo mundo queria. Isso aí ninguém pode falar, porque para encaixar o Vini, ele trouxe o Paquetá para trás. Então é um treinador que nos últimos anos, eu acho que o que eu mais admiro nele é isso. É um cara que tem uma baita de uma bagagem, tem muito título e nunca sentou no sucesso, sabe? Ele é um cara que eu sempre percebi uma evolução dele dentro da própria seleção brasileira. Ele começa ali no meio que na urgência e o time tem uma maneira de jogar, depois ele vai construindo e o último ciclo foi... de verdade, muita gente vai olhar para um jogo, para 4 minutos e resumir todo o trabalho naquilo. Mas não, é um treinador que tinha um ataque muito estruturado e é o que o Calçade falou. Eu acho que o Tite hoje é um cara que fala muito em equilíbrio. E a gente tem muita mania de pegar os treinadores e colocar em caixinhas, né? Esse é ofensivo, esse é defensivo. Só que essas fases do jogo, elas se relacionam. Não tem como você treinar uma coisa sem treinar outra. Então, assim, eu acho que ele falou muito de respeitar o DNA. Acho que essa foi uma preocupação que ele teve em vários momentos na coletiva, porque é histórico do clube e tem muito treinador que às vezes chega num clube e não entende qual que é a cultura do clube, a cultura de jogo. Então acho que ele tem que se preocupar com isso. Só que a gente olhar os últimos anos de trabalho dele, o Tite hoje é um treinador ofensivo. Sim. Eu acho que quando ele é contratado para fazer um jogo à la Tite. E o Tite é um treinador que gosta do time jogando com bola, construindo, mas ele é um treinador que, se você olhar... Para definir, você não define um treinador com uma palavra só. Mas se eu tivesse que usar uma para o Tite, segurança. Sim, controle. Controle. Perfeito. Melhor do que segurança. Ele usa muito essa palavra. Perfeito. Controle. E o Flamengo, a partir do momento que se espera que um técnico coloque em campo
Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta... Aí já são 16, cara. Não tem controle. Não vai ter controle. Então, ele vai respeitar o DNA do clube, só que isso é uma construção. Né? Ele não vai, você pode ter certeza que o Tite não vai pegar um elenco desses, até com a reformulação depois, para pegar o time e falar, vou jogar fechadinho aqui, vamos mudar uma linha de 5, uma linha de 4 defensivas e vou É aí que jogar... vai esbarrar nos problemas. Só que essa é uma construção. Não é que o Flamengo vai chegar e vai jogar a lá Jorge Jesus, a ideia é outra. E é preciso que as pessoas entendam isso, porque contrataram um técnico para fazer coisas que ele sabe fazer de maneira muito bem feita, que geraram títulos, que geraram um futebol regularmente muito competitivo e deram para o Tite, quando você fala de diferença de potencial técnico de elenco para os concorrentes, o melhor que ele teve na vida. Exatamente, acabou. O do Corinthians era muito forte. Principalmente quando ele colocou o Jadson aberto ali, com o Renato Augusto, tal, era um time muito forte. Só que a diferença daquele elenco do Corinthians para o segundo melhor elenco do país era menor do que essa. Só que para ele poder trabalhar, ele precisa lidar com as outras questões que estão em torno do Flamengo. Né? Então, para mim, o maior desafio do Tite não vai ser preparar uma equipe, não vai ser fazer uma reformulação do elenco ou abrir mão de um ou do outro jogador. É entender o ambiente, entender quem tem que continuar, entender quem tem que sair, entender quem tem que vir e, principalmente, quando aparecerem os entraves gerados por política e por coisas do ambiente, conseguir manter isso fora dos seus Ele tem dois caminhos para fazer isso. Um caminho dentro desse trabalho do controle, que ele gosta de ter, e as equipes dele mostram isso. Isso é claro, né? Sim, sim. E quem controla está mais perto de ganhar. Foi campeão da Libertadores com uma das melhores defesas da história. Tomou 4 gols em toda a Libertadores. Invicto, né? Ele foi invicto. Invicto. É isso. Então, acho que... E não foi jogando mal futebol, nem ganhando todas nos pênaltis. Tá? Ele ganhou do Boca. Só que o time de 2015 era melhor do que o campeão da futebol que Libertadores. ele joga hoje é muito melhor do que aquele. E aí muito mais conteúdo. ele tem 2 caminhos. Um é tentar convencer quem joga hoje a trabalhar por esse controle. E aí cada um vai ter que se adaptar. Essa é a parte mais difícil. Muito mais difícil. Porque esses caras expulsaram vários treinadores de lá. A outra é trazer novos nomes. Perguntado sobre isso... Não, mas porque tem um monte de gente que vai sair. Tem um Então, monte de gente que você traz ali, escolhe a dedo, o Flamengo pode, esse aqui encaixa, esse aqui faz a função que eu quero. Esse aqui, vaca sagrada do Flamengo e tal, se não fizer, vai pro banco, entendeu? Mas na boa, eu tenho quem faça e eu tenho um que está disposto a fazer. Se for pro banco e não tiver crise, grande parte do problema está resolvido. E assim, Esse é o perguntado problema. sobre isso, ele disse, nós temos de respeitar a hierarquia. Ou seja, renovações, quem fica, quem sai. Mas eu acho que fica óbvio que ele vai participar do processo. Não, né? óbvio, pelo não é peso, com- pelo tamanho que Não, mas tem. e não é com um mês que tu vai decidir isso, né? Você tem que olhar para todo o laço do atleta. Eu acho que realmente... Tem saídas muito claras, não precisa ninguém discutir. E tem outras que pode ser... Você acha que saídas muito claras? Poxa, tem um ali na defesa. Tipo o Davi Luiz. Davi. Sim. Você tem Rodrigo Caio. Sim, tem Felipe isso. Luiz. Você tem saídas claras. Se quiser Perfeito. ficar mais tempo, Tá. você vai para um caminho. Só que esses jogadores já estão lá, isso é um ponto. Se o clube tiver que ir ao mercado e gastar 10 milhões de euros para trazer um jogador, complica. Agora, se ele puder atuar num mercado onde tem jogadores livres também, e o único caso é uma substituição de um salário gigantesco, e que pode ser repassado para um jogador que cumpra essas missões e funções, ele está ganhando. Esse é um ponto. Em relação ao defensivo, todo mundo, a gente está em evolução, né? No olhar do futebol, todo dia, quem fica parado fica vendo um futebol que não existe, fica vendo uma miragem. Isso vale para treinador. Tá cheio de parada. Está cheio de tantos. O Corinthians acabou de fazer isso, substituiu via uma miragem por outro que está vendo futebol jogado hoje. Isso é claro, falando do Corinthians. Só que o Tite, ele estava assim vinculado a uma visão de treinadores da época aqui no Brasil. As coisas às vezes demoram um pouquinho para chegar aqui. Isto acontecer, esse é o trabalho do treinador. No momento que você tiver essa dificuldade que o nosso adversário, com característica X, vai impor no jogo, esse é o grande treinador, que chega para o jogador e diz o que vai acontecer. E quando você conversa com os jogadores, o que difere um treinador do outro, você sempre ouve a mesma coisa. Ele diz o que vai acontecer e ele tem uma solução. E nem sempre vai dar certo. Mas
Todos os jogadores que Mas você aumenta a pergunta, chance de dar certo. como é tá Que é o aquele jogo. treinador? É o cara que te diz o que vai rolar. Aquele que está lá vendo com todos os outros. Vamos ver o que vai acontecer e eu arrumo no segundo tempo? Isso acontecia com o outro clube que nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco. As coisas não funcionam. Então, o Tite também seguiu na história e na evolução algo que aconteceu no futebol brasileiro. Não é do Tite apenas, que é olhar para o próximo passo, a fase Sabe outro ofensiva. cara que fez Como isso eu muito organizo isso claramente? melhor? O Dorival. O Dorival. O Dorival é um outro treinador que buscou rejuvenescer sua comissão. Porque quando a gente fala do Tite também, a gente tem que falar do staff. O time que ele está levando É pesado. é de muita qualidade, bom. cara. O Matheus, apesar de ser filho dele, é um cara que, tem conteúdo. E foi um dos caras que nesse período de 2014 grudou no Tite, foi aqui estudar e vai atrás e busca. O Kleber, para gestão, além de ter muito conteúdo, o Kleber é um cara que vem aqui, que conversa. O Kleber tem um molho, como a gente brinca. Ele é muito carismático. Vai costurar. Tem o César, que trabalhou com a gente aqui também, que além de ser um cara sensacional, é um cara que tem vivência de vestiário, mas que também se preparou, não ficou sentado no que ele conquistou na carreira, que foi bastante coisa. Então, O César é um exemplo. César Sampaio. Exatamente. Do atleta que- Como a gente tem o Prazo aqui, por exemplo. O Praia. É. Eu joguei, Sim. eu tenho essa bagagem. E aí, eu vou É acrescentar. minha para a vida toda, mas existe algo mais, eu preciso aprender. Sim. Então, é isso aí, né? Mais um vídeo aí para o canal aí. Vai deixando aquele seu like ajuda demais. Uma entrevista coletiva do Tite, muito boa sim. Obviamente que ele não foi perguntado nenhuma pergunta sobre o Corinthians, sinceramente. É aquelas perguntas polêmicas. O Tite foi bem rápido, curto e sincero, né, sobre as perguntas, né? Não falou muito. Algumas perguntas ele respondeu tranquilamente, outras perguntas sabonetou, né? Andou e não respondeu, né? Faz parte, né? Ele citou sobre algumas perguntas que me chamaram a atenção, na minha visão, né? Sobre a situação do Flamengo, o desempenho do Flamengo. Ele espera que o Flamengo consiga já desempenhar um bom futebol diante do Cruzeiro. Essa foi uma das perguntas, né? Uma das respostas dele. A segunda resposta dele que me chamou a atenção sobre que o técnico tem que se adaptar aos jogadores e ao elenco, né? E não ao contrário. Uma coisa que o Sampaoli também disse antes de assumir o Flamengo e quando assumiu fez totalmente ao contrário, né? Falou totalmente ao contrário. Terceira coisa, Pedro e Gabigol pode jogar junto? Ele falou que pode. Aí foi questionado também se Bruno Henrique pode incrementar esses três juntos em campo, né? Aí ele falou, melhor pensar mais pra frente, sei lá o que. Deu aquela sabonetada, né? E a última pergunta que eu lembro, mais ou menos, como que você planeja o ano do Flamengo já avisando 2024? E mais ou menos assim, né, a pergunta. Obviamente que ele não quis responder e falou que tem 12 jogos decisivos ainda, né, visando essa temporada e quer terminar da melhor maneira possível, né. Também não citou sobre renovação de contrato de alguns jogadores, ele preferiu não tocar nesse ponto, né, aparentemente. Mas é uma coletiva boa, entendeu? Achei boa. Alguns pontos ali que poderia ser tocado, mas não tocaram, mas obviamente, né, a gente já sabia que a coletiva do Tite seria assim, né, alguns pontos polêmicos não seria tocado geralmente na coletiva, né? Geralmente é assim, né, quando é ponto polêmico não é tocado e faz parte, né, então esse é o modelo que a entrevista coletiva do Tite foi abordada, né? Mas eu acho que fez certo sim, abordar a questão sobre o Corinthians, porque ele recusou o Corinthians. Se tivesse algum setorista do Corinthians na entrevista, beleza. Mas não teve, então é pergunta sobre o Flamengo e ponto final, né? Que eu tô vendo muitos comentaristas, jornalistas aí na internet, falando que não teve nenhuma pergunta porque ele recusou o Corinthians, sei lá o que. Obviamente, ele tá no Flamengo, só tem praticamente ele setorista sobre o Flamengo, as perguntas só vai ser sobre o Flamengo. Simples, ponto, entendeu? Se quisesse, vinha alguém de São Paulo para fazer a pergunta, né? Mas é isso aí, tamo junto, deixe seu like. Eu quero saber a tua opinião, o que você achou dessa entrevista coletiva de Tite no Flamengo? Achou boa? Ruim? Poderia ter feito mais perguntas, né? Polêmica? Mas é isso aí, e vambora.